Salve família vascaína, voltamos com o nosso canal aqui trazendo mais notícias do nosso Vascão da Gama. Então pessoal, você já sabe o que é sem enrolação, direto na informação. Vamos trazer notícias aí do técnico Ramon Dias, que chegou no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco. Vamos falar também aqui sobre a situação do Lanzini, a situação do Luciano Vieto e do Marega, e também a torcida que anda pedindo aí o Michael. Então se você gosta do nosso canal e do Vascão da Gama, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo quando eu estiver postando aqui no nosso canal. Vamos pro vídeo. Ramon Dias chega no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Vasco e é recebido por pedido de jogadores pela torcida. A torcida aí que anda pedindo o nome de Vieto, Marega, Lanzini e Michael no Vasco, certo pessoal? O Vasco aí que contratou aí o técnico Ramon Dias para ser o novo comandante do Vasco. Porém, só o técnico não vai resolver a situação em que o Vasco vive hoje no Campeonato Brasileiro. Lembramos aí que o Vasco precisa contratar urgentemente novos jogadores. No mínimo aí o Vasco precisa contratar aí mais 7 jogadores, 7 bonequinhos ali para atuar no Vasco. Lembrando também que não adianta o Vasco contratar jogadores para compor elenco. O Vasco precisa contratar jogadores para vir e jogar logo de imediatamente, jogadores que venham para decidir jogos. O Vasco aqui nessa janela de transferência anunciou apenas o Medel, anunciou também o zagueiro Maico e o meio atacante Serginho. Apenas esses 3 jogadores aí não vai resolver a situação em que o Vasco vive hoje. O Vasco precisa contratar aí no mínimo, como eu falei, mais 7 jogadores. No mínimo, 7 jogadores de qualidade. É o único jeito que o Vasco tem em estar se livrando do rebaixamento. É trazendo jogadores bons, jogadores experientes, jogadores que não pipoquem dentro de campo. Estão falando aí na situação do Lucas Prato aí. Na minha opinião, é perca de tempo estar trazendo o Lucas Prato aí, jogador aí que há mais de 3 anos aí não vem fazendo nada no futebol, jogador aí que em 3 anos deixou apenas 15 gols aí, é muito pouco para o que o Vasco vive hoje. O Vasco precisa de um jogador que venha para decidir. Estão falando também aí na situação aí do Vedite lá do Belgrano. O Vedite aí, na minha opinião, é muito mais melhor trazer ele do que o Lucas Prato. Também estou falando da situação aí do Marega, jogador lá do Al Hilal que jogou aí com o técnico Ramon Dias. O Marega, eu acho meio que improvável ele vir estar vestindo a camisa do Vasco neste momento. O Marega aí que é um jogador muito bom e tem mercado ainda no futebol internacional. Certo, pessoal? Então vamos falar aqui sobre a situação aqui do Lanzini. Lanzini aí que está livre no mercado. Lanzini aí que acabou o contrato dele recentemente com o clube lá da Europa, o West Ham. Lanzini aí pode, de acordo aí com alguns jornalistas, pode estar vindo vestir a camisa do Vasco, pois conhece bem o treinador Ramon Dias e isso pode ajudar na negociação do Vasco. Porém, o alto salário do jogador, que é de 1,5 milhão, pode estar atrapalhando a situação aí e a chegada desse jogador para vir vestir a camisa do Vasco. Lanzini aqui tem 30 anos, jogou no River Plate com o técnico Ramon Dias e se visse para o Vasco, iria vestir a camisa 10 e atuar no meio de campo. Esse é o meio de campo que o Vasco tanto procura e nunca achou. O Paulo Brax aí que nunca contratou um camisa 10, como é que se pode montar um time e não contratar o camisa 10. É de fundamental importância se ter um camisa 10 dentro do time. E isso o Paulo Brax não pensou, não contratou de imediato o nosso camisa 10. E nós estamos vivendo essa situação aí sem uma cabeça pensante dentro do nosso time. Vamos falar também da situação aqui do Luciano Vieto, jogador aí de 29 anos, que estava aí no Al Hilal da Arábia Saudita, jogador aí que atuou com o técnico Ramon Dias, e isso poderia estar facilitando a chegada dele aqui no Vasco da Gama, certo? O Luciano Vieto aí que acabou o contrato dele, ele não quis renovar aí com o Al Hilal, está livre no mercado, jogador aí que é meio de campo aí e pode estar vindo vestir a camisa do Vasco. Vamos ver o que, vai acontecer nos próximos dias, se o Vasco vai investir na contratação deste jogador. Certo, pessoal? Vamos ver se o Vasco vai em busca de novos jogadores aí no mercado. A situação do Luciano Vieto e também do Manuel Lanzini
qual desses dois jogadores virá vestir a camisa do Vasco. O Vasco no mínimo aí precisa contratar aí 2 meios de campo. Não adianta contratar só um, vai que um se machuca e o Vasco fica sem opção para a temporada. Então é bom o Vasco pensar logo nisso, em contratar o meio de campo e não só um, e trazer um reserva para fazer sombra para esses jogadores. Então se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo e até a próxima.